Vamos lá, vamos falar das ações do Banco do Brasil, tá bom? O Banco do Brasil que está mexendo com os nervos aí, principalmente dos investidores que são mais novos aqui no mercado de ações. Pessoal, o que a gente vai fazer? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Banco do Brasil em dois períodos conturbados entre 2016 e 2021, e vamos para esse período agora falando do resultado do segundo trimestre do Banco do Brasil, tá bom? O resultado saiu há pouco tempo sobre o segundo trimestre. Eu vou chamar daqui a pouquinho o Pedro Gaudi para falar um pouquinho mais. O Pedro Gaudi, que é analista-chefe aqui da casa de análise do AGF, tá bom? Se você não conhece o trabalho dele, fica o link aqui embaixo do vídeo para que você entre no aplicativo do AGF, que é sensacional, tá bom? Pessoal, separei dois momentos aqui no Banco do Brasil que eu vou mostrar para você vai ver aqui na tela, tá bom? Um deles aconteceu dia 15/3/2016. A gente está mostrando aqui para você uma notícia aqui do UOL, tá bom? Onde a bolsa tombou 3,56%. Naquela época, com rumores sobre Lula, naquele pano de fundo, onde a gente tinha um cenário basicamente de impeachment, tá bom? O impeachment que aconteceu da Dilma Rousseff, o Brasil estava num caos completo, né? E o Banco do Brasil, nessa época aqui, despencou 21%. Você vê aí que a Petrobras também despencou 10%, né? Aqui você lê, por exemplo, o rumor de Lula no Planalto também influenciou as ações do banco. Então tá aqui, as ações do Banco do Brasil desabaram 21,17% a 17,50. Lembrando que naquela época, se a gente fosse pegar 17,50, preço ajustado, a gente ia ter que ajustar todos os dividendos que foram pagos pela empresa daquela época de 2016 até hoje, o desdobramento de ações, tá? Então 17,50 naquela época a gente estaria falando de 8,75 hoje, metade do preço, porque ela foi desdobrada, tá bom? Então, como você vê aí, terminaram o dia com o maior tombo do Bovespa. Aí teve também Banco Bradesco, Itaú, e eles falam sobre siderúrgica, enfim. Naquela época, pessoal, a gente estava vivendo um momento muito turbulento. E por que eu trouxe isso aqui? Porque em algum momento o Banco do Brasil chegou a cair mais de 15% numa única sessão. Não foi o maior tombo do Banco do Brasil, estou te mostrando outro tombo aqui num cenário altamente conturbado no país. Bom, o Brasil sempre parece que vive um cenário bem conturbado, né? Mas enfim, esse era o pano de fundo que englobava aí as ações do Banco do Brasil. Isso aconteceu num momento terrível para o banco, obviamente, mas isso fez com que talvez você tivesse uma belíssima oportunidade de compra nas ações, se você pensa em longuíssimo prazo, obviamente, se você já entende o método que a gente traz aqui, tá bom? Teve um outro momento que aconteceu, obviamente esse não foi nada bacana, né? A gente tá falando aqui, tô mostrando aqui na tela, que foi a pandemia, tá bom? Isso a gente tá falando basicamente nos anos entre 2019 e 2021, período que aconteceu a pandemia, e como eu tô te mostrando aí, você teve vários circuit breakers, né? O que é o circuit breaker? É um mecanismo como se a bolsa fosse retirada da tomada. Por que isso acontece? Por que o circuit breaker acontece? O que é o circuit breaker? É um mecanismo onde basicamente, digamos assim, a bolsa é tirada da tomada, as operações param justamente para que os investidores comecem a pensar numa eventual irracionalidade que esteja acontecendo em relação aos preços das ações. Os preços das ações basicamente despencam, o índice despenca, então eles tiram da tomada e não há mais negociações, as negociações voltam um tempo depois, e se continuarem caindo, eles tiram da tomada de novo justamente para que os investidores tomem decisões melhores, avaliem um pouco mais os cenários que estão aparecendo, surgindo. A pandemia foi um momento terrível para o mundo inteiro e, obviamente, ninguém sabia muito bem o que ia acontecer naquela época. Então, obviamente, as empresas, todas elas, e o Banco do Brasil não foi diferente, todas as empresas acabaram caindo vertiginosamente, né? E algumas um pouco menos, de repente, empresas, por exemplo, do setor elétrico acabaram caindo um pouco menos justamente pelo fato de que essas empresas geralmente têm seus contratos lastreados em GPM, IPCA, então talvez em algum momento, aliás, em algum momento elas até se beneficiaram disso, né? Eu lembro a Taesa, acabou pagando até mais de dividendos porque o GPM subiu vertiginosamente e ela acabou reajustando e pagando mais. No caso do Banco do Brasil, eu trouxe aqui porque foi um outro momento onde a gente teve uma queda, digamos assim,
brusca nos lucros, não só do Banco do Brasil, mas em outros bancos também. E uma coisa bem interessante, nessa época, estou trazendo para você o link aqui da Agência Brasil, que dizia que os bancos não poderiam distribuir dividendos até o fim do ano. Na verdade, foi uma indicação do Bacen, do Banco Central, justamente para que os bancos diminuíssem, ou melhor, pagassem o mínimo de payout de 25%. Então eles não poderiam distribuir mais do que isso. Por que eu estou falando isso tudo para vocês, pessoal? Porque aqui na AGF nós investimos em empresas buscando o longuíssimo prazo. A gente vai falar agora, daqui a pouquinho eu vou chamar o Pedro Gaudi para a gente analisar especificamente o segundo trimestre do Banco do Brasil, dos resultados do Banco do Brasil, mas eu quero que você se atente que não só o Banco do Brasil, como várias outras boas empresas no mercado também já passaram por momentos turbulentos e não necessariamente isso fez com que não fossem boas empresas na carteira, tá bom? Então, também não estou dizendo para você comprar, o que eu estou dizendo aqui é para você estudar histórico de boas empresas. Uma das melhores formas de você fazer isso, na minha opinião, é estudar períodos turbulentos para a economia. Claro que eu peguei um intervalo aqui de 9 anos, né? Cerca de 9, 10 anos, mas se você puder, estude o histórico com digamos assim, com um período maior ainda possível, para que você entenda principalmente o que aconteceu em momentos turbulentos com boas empresas. Eu sempre costumo fazer isso antes de colocar uma empresa na minha carteira. A empresa que eu coloco na minha carteira, quem segue o AGF já sabe, não sai mais, dificilmente sai, tá? Então, eu acho isso bem bacana porque investir tem que ser muito mais do que analisar resultado de primeiro, segundo trimestre de ações. Eu acho que isso acaba não mudando muito os fundamentos de belíssimas empresas que nós temos no mercado de ações, tá bom? Agora, a gente vai chamar o Pedro Gaudi para falar um pouquinho sobre os resultados do segundo trimestre do Banco do Brasil, tá bom? Bom, pessoal, eu estou com o Pedro Gaudi aqui, analista-chefe da casa de análise aqui do AGF. O trabalho dele é sensacional, pessoal. O cara tem muitos anos de mercado, isso é muito bacana. E a gente vai analisar especificamente os resultados do segundo trimestre do Banco do Brasil, que é esse banco que mexe com as emoções aí. Todo mundo da AGF aqui gosta. Fala, Pedrão, como é que você tá? Tudo bem? Tudo bem, Fabião? Tudo bem, pessoal? Beleza, graças a Deus. Bom, Pedro destacou algumas partes aqui para falar para a gente um pouco mais de forma técnica. O que aconteceu, quais os pontos de destaque aqui do resultado do segundo trimestre? Vamos lá, Pedrão. Vamos lá. A gente tem um PowerPoint. Exatamente. Vamos lá, vamos começar. Vamos pegar o demonstrativo do Banco do Brasil e a gente vai falar na mesma ordem que eles apresentam lá, tá? Para a gente chegar até a linha final e ver o que aconteceu de diferente no resultado. Vamos começar. A primeira linha lá do demonstrativo é a margem financeira bruta. O que é essa margem financeira bruta? É onde o banco ganha dinheiro. Ele tem receita de crédito com os juros do dinheiro que ele empresta e, em contrapartida, ele tem que pagar juros para o cliente que vai investir com ele. Então, é captação, né? Então, a receita de crédito do Banco do Brasil no segundo trimestre foi 53 bi, contra uma despesa de captação, ou seja, ele pagou juros para o cliente que investiu no CDB ou outro produto, 28 bi. Então, ele teve uma margem financeira bruta de 25 bi de reais. Quando a gente compara com o segundo trimestre de 24, você vê que está bem alinhado, né? Primeiro trimestre de 25 foi 5% superior, então, assim, tudo tranquilo na margem financeira, né? Só que, assim, o banco tem que jogar, deduzir da margem financeira bruta, a despesa de PDD que ele colocou no trimestre, né? Que ele provisionou no trimestre. Tá? Apesar que ela tem relação com a carteira de crédito, que a gente vai falar depois, mas ele tem que entrar nessa linha deduzido da margem financeira bruta. Quanto foi a despesa de PDD do Banco do Brasil? 15,9 bi de reais, né? Então foi muito forte, cresceu mais de 100% sobre o segundo trimestre de 24, que tinha sido 7,8 bi de reais, e foi 57% acima da provisão do primeiro trimestre de 20, tinha sido 10,1 bi de reais. Então foi uma senhora provisão, deixando claro que o Banco do Brasil está enfrentando problemas de inadimplência do agro, claro, com certeza, mas também da micro e pequena empresa, tá? Que é por causa da Selic alta, e isso todos os bancos estão tendo esse problema, tá? Mas, Pedrão, só para deixar claro para a galera, PDD, provisão para devedores duvidosos, pessoal. Então, basicamente, o banco sabe ou tem uma grande desconfiança de que não vai receber, então ele já deixa aquilo como provisão, já deixa aquilo num lugar
como se fosse já perdido, não é isso, Pedrão? Exatamente. Bom, deduzido a despesa do PDD, né, da provisão de devedores duvidosos, o que tem no demonstrativo é a margem financeira líquida, né? É o líquido do que ele ganhou com o spread das operações de crédito, que foi 9,2 bilhões de reais, foi 48% abaixo do segundo trimestre 24 e 33% abaixo do primeiro trimestre 25. Então, aqui fica claro como o aumento da provisão do PDD, a provisão de devedores duvidosos, pesou já na margem financeira líquida, ela se arrasta até a linha final do demonstrativo. Bom, com a margem financeira líquida dada, o que o banco acrescenta? A receita de prestação de serviços. Ou seja, todos os produtos que o banco coloca para os seus clientes, existe uma tarifa, né? Uma receita de tarifa. Então, todos eles acabam gerando uma receita para somar aí com essa questão da margem financeira líquida. No caso do segundo trimestre de 25, a receita de serviços foi 8,8 bilhões de reais, foi idêntico praticamente ao segundo trimestre de 24, e foi 5% acima do primeiro trimestre de 25. E só voltando à despesa de PDD expandida, né, eu coloquei aí a situação do Banco do Brasil. Ele tem 808 clientes na carteira do agronegócio em recuperação judicial, que somam dívidas de 5,4 bilhões de reais. 90% disso tem cobertura por garantias. Então não é que ele vai perder, tá? Isso precisa ficar claro, né? E uma sinalização boa para todo mundo é que o terceiro trimestre vai piorar a provisão. Isso é ruim, mas a gente já está preparando vocês para isso. É ruim, mas é bom, né, Pedro? É ruim, mas é bom. Agora a gente já falou do PDD, da margem bruta. A receita de prestação de serviços, que é o próximo que eu tinha dito agora há pouco. Aí tem taxa de administração, tem taxa de previdência, taxa de conta corrente, consórcio. É uma série de receitas aí que acabam entrando na receita. Mudando para a sequência do demonstrativo, a partir do momento que a gente tem a receita de prestação de serviços dados, você começa a ter as deduções que toda instituição, empresa tem. Pessoal, administrativo, né? Folha de pagamento, material de escritório, todas aquelas coisas normal, e depois vai deduzindo, até chegar no lucro antes de imposto de renda, tem imposto de renda, contribuição social. No caso do Banco do Brasil, ele apresentou um lucro líquido no segundo trimestre de 25 de 3,8 bi de reais. Isso foi 60% abaixo do segundo trimestre de 24 e foi 49% abaixo do primeiro trimestre de 25. Ou seja, a gente viu aí faz 2, 3 semanas, né, Fabiano, que o mercado estava criando novas expectativas muito negativas, né? De um lucro líquido normalizado de 9 bi, o mercado começou a esperar 5 bi, depois foi para 4, 3, quer dizer, e deu um resultado realmente muito fraco, explicado, então, quando a gente olha o demonstrativo, puramente pelo PDD, provisão de devedores. Né? Bom, a gente já falou do lucro líquido, né, que foi mais fraco em decorrência aí da maior provisão de devedores duvidosos que foi feita no segundo trimestre. A carteira de crédito do Banco do Brasil do segundo trimestre foi de 1,3 bi de reais. Não está caindo a carteira, não, está crescendo. 1,3 bi de reais, crescendo 11% em relação ao segundo trimestre de 24 e 1% acima do primeiro trimestre de 25. Então, ela continua crescendo a carteira de crédito normal. Se a gente olhar a composição dessa carteira de crédito, o agro não é o maior. O maior é PJ, 468 milhões, né? Bilhões, desculpa, e agro, 405 bilhões de reais. Pessoa física, 342 bilhões de reais. É uma carteira bem representativa, né? Agora vem o outro lado ruim. Pedrão, o que você está falando aqui no final do dia, aqui, só para a gente bater uma bola aqui, o que você está falando aqui basicamente é que, assim, embora tenha havido essas provisões de devedores duvidosos, né, que foi muito forte em decorrência do agro, com certeza, né? O que a gente está vendo aqui no final do dia que você está falando é, de maneira muito clara, a robustez do banco, apesar de tudo isso. Certeza.
Perfeito. Exatamente. O que eu quero dizer assim, o resultado só não foi bom porque ela teve que provisionar esses 15,9 bi, né? Porque senão ela seria um Perfeito. resultado viria muito bom. Perfeito. Foi a 4966 que fez ela ter que mudar isso e gerou esse estrago. Sim, perfeito. Vamos Tá. embora. Bom, comentada a carteira de crédito, né, que está crescendo, está vindo muito bem, né? Agora a gente tem que olhar para o outro dado que o mercado não gostou, nem no primeiro trimestre, e não deve nem ter gostado desse, tá? Que é o retorno sobre patrimônio, né? O lucro sobre patrimônio, o ROI anualizado. O que a gente chama de normal num banco é você ter um retorno, um ROI de 20%. Esse é o parâmetro, é um número mágico, é um percentual mágico, mas é o parâmetro. Assim, o pessoal brinca, a cada 5 anos o banco dobra de tamanho, é porque é 20% em média, que é o retorno, o ROI sobre patrimônio. Com essa provisão que o Banco do Brasil teve que fazer, o que aconteceu? O lucro afundou, né? Então o ROI dela também afundou, foi 8,4%, baixíssimo, tinha sido no segundo trimestre de 24, 21,6%, e no primeiro trimestre, quando o mercado também não gostou, foi 16,7%. Ele ficou abaixo de 20%. E agora foi pior ainda, né? A gente olha no índice de Basileia, 14% que ela está mantendo aí, excelente, está ótima a estrutura dela. E aí, na inadimplência acima de 90 dias, claro, se você aumentou a provisão, vai aumentar o percentual, né? Então, de 3,86, que foi no primeiro trimestre de 25, que já foi salgado perto do junho de 2024, tinha sido 3, pulou para 4,21%, que é uma taxa não muito boa, né? Com risco de aumentar agora no terceiro trimestre. Só para fazer uma relação, não sei se vocês vão lembrar, quando teve uma inadimplência muito forte, o Bradesco foi Sim, vitimado por isso, né? E sim. a taxa de inadimplência dele chegou a 5%, o papel desabou em bolsa. E agora que ele está conseguindo melhorar esse indicador, o papel está recuperando quase tudo que perdeu. Então, assim, é normal, lógico, se você aumenta a provisão para devedores duvidosos, você afeta retorno sobre patrimônio, os índices de inadimplência, lucratividade, não tem como fugir disso, tá? Nesse próximo gráfico aqui, eu estou mostrando o índice de inadimplência de 30 dias, né? E de 90 dias, que o mercado olha em 90 dias, que é a linha mais perigosa, né? Que provisiona. Você vê que ele saiu de 3% em junho de 24, foi para 3,33, ficou por aí, e em março, primeiro trimestre, subiu para 3,86 e agora 4,21, né? O índice de cobertura 90 dias está bem alto, isso é bom, senão que ela tem garantia boa aí para cobrir isso. É lógico, o banco não tem interesse em tomar terra, fazenda, trator, né? O negócio dele é dinheiro, mas ele tem um índice de cobertura bem importante, 179%, né? Indo para o próximo Transparência, foi um material que o Banco do Brasil apresentou na teleconferência que eles fizeram, que eu achei muito legal, né? Tentando explicar por que o agro deu uma derrapada como deu, né? E também, de certa forma, até o e-mail, né? A pequena e média empresa, também por conta da Selic. Então, esse gráfico aí, logo na parte de cima, você tem a Selic saindo de 2020, né? Eles fizeram justamente esse quadro, são 5 anos. 2020 a gente saiu uma Selic de 2%, um preço de saca de soja de R$ 153, né? O índice de inadimplência do Banco do Brasil 90 dias era 1%, era baixíssimo, né? A participação do agro na carteira de crédito do Banco do Brasil era de 192 bilhões, né? E representava 54% de share do Banco do Brasil no agro, né? Conforme a Selic foi subindo, eu acho que o próprio gráfico se Sim. autoexplica, né? Conforme a Selic vai subindo até chegar em 15%, aconteceu o quê? Pandemia em 2020, 2021. Em 22, com a guerra da Rússia e Ucrânia, o preço das commodities alimentos desabaram, né? Você tinha uma dificuldade terrível, porque fertilizantes vinham da Rússia, vinham da Ucrânia e tudo mais, isso acabou encarecendo
custo de produção para nós, né, para os produtores aqui fazendeiros, foi caindo para 146. Depois a gente teve seca, enchente no Rio Grande do Sul, uma série de fatores que derrubou ainda mais o preço da soja, né, como referência, e ao mesmo tempo a Selic foi embora, né, foi embora para 15%. Então, o inadimplência 90 dias, você vê que ela é proporcional ao desastre que foi acontecendo lá com o preço da soja que cai, a Selic que foi subindo, a carteira continuou crescendo, né? Saiu de 192 milhões para 405 milhões agora em junho, a participação de 49,4% de share do agro do Banco do Brasil, né? Que é expressivo, vai continuar sendo expressivo. E depois vem aquilo que a gente falou, né, da inadimplência, que você tem 20 mil clientes inadimplentes no agro, 74% desses nunca tinham tido problema com o Banco do Brasil, 52% desses clientes, eles são na região centro, oeste e sul, foi onde começou no final do ano passado, uma fábrica de bancas de advogados arrumando recuperação judicial para produtor, né? E lá pegou feio, é por isso que ele tem aí esses 808 clientes aí com RJ, né? O Banco do Brasil deixou claro que 90% desse RJ de 5,4 bi de reais está coberto, tem garantia, tá? Então, por mais que fique feio, mas ele tem que provisionar, por causa da 4966, ele tem que provisionar, mas assim, isso aí não é nem perdido, não. Ele vai recuperar de alguma forma. É claro que para o Banco do Brasil, como eu falei, não interessa ter terra, trator. O que interessa para ele é dinheiro, né? Por fim, passando para o outro... Perder, né, é difícil o banco perder, né, Pedrão? Sempre, obviamente, ele vai emprestar dinheiro, obviamente, para quem pode pagar. E quem pode pagar vai dar garantias. Ele não empresta ao bel prazer dele, né? Obviamente, ele exige essas garantias para que, se algo dê errado, como aconteceu em algumas frentes, ele possa recuperar isso de uma forma ou de outra, através de algum patrimônio que foi deixado pelo tomador de crédito, no caso aqui, né? E, inclusive, na teleconferência, a CEO lá, ela fez uma menção sobre isso. O pessoal pensa que o Banco do Brasil é bonzinho demais e não pega garantia. A gente pega assim, né? A gente pega assim e é pesado. Agora, para eles, é o que eu falei. Qual a vantagem dele? Tomar a fazenda de um cidadão. O que ele vai fazer com a fazenda? Vai ter que vender em leilão? Ele quer mais é que o cara se levante, né? Senta lá, converse, vamos negociar, para ele voltar a pagar juros para o banco, que é o negócio dele, né? Ganhando spread. Perfeito. Vamos para o próximo slide, Pedrão? Vamos lá. E o próximo é, no primeiro trimestre, diante do aumento muito forte da provisão de devedores duvidosos, o Banco do Brasil decidiu tirar a guidance de algumas linhas que eles não estavam muito confortáveis, né? E aí ele acabou fazendo uma revisão agora de tudo e trazendo de volta aqueles itens, aquelas contas que eles não estavam confortáveis. Por exemplo, carteira de crédito, eles fizeram uma revisão, né? Que era 5,5% até 9,5%, mudou de 3% para 6%. Então, eles estão sendo mais conservadores. Você vê que deu 10,3% no primeiro semestre, e mesmo assim eles estão bem conservadores. A parte de pessoa física, não houve sim a alteração, de 7% e 11%, caiu de 7% e 10%. Empresas de 4% e 8%, caiu de 0% para 3%. Agronegócios, de 5% e 9%, caiu para 3% e 6%. Carteira sustentável também caiu. A margem financeira bruta, que entrou em revisão, voltou de 102 a 105 bilhões de reais. E custo do crédito também, em revisão, voltou para 53 a 56 bilhões de reais. Lucro líquido ajustado, revisão, voltou com 21 a 25 bi de reais. O mercado antes falava em 29 bi, né? Sim. E no material que eles divulgaram do balanço, Fabião, eles já divulgaram o dividendo, né? Sim. O dividendo de 0,09 centavos, ou seja, está dado que o payout, que era 45% a 40% do lucro, ele baixou para 30%. Na teleconferência,
ficou claro que esse é o patamar para esse ano, no segundo semestre vai continuar assim. Em 2026, a expectativa deles é que volte à normalidade. Ficou meio no ar se eles vão pagar extraordinário, até que um diretor lá falou que esse ano não sai dividendo extraordinário. Então, é bom a gente não criar expectativa. Mas, enfim, é um tropecinho num banco de 200 anos que já teve outros e voltou a ser um dos melhores bancos pagadores de dividendos. E eu acho que essa posição não se perde, não. Eu acho que eles vão continuar sendo assim. E eu acho, na minha opinião, é um dos melhores bancos do Brasil, mesmo sendo estatal. Com certeza, Pedrão. Eu acho que muito bom aí as explicações, os slides que você separou aqui para a gente dar uma analisada melhor aqui e para as pessoas entenderem um pouco mais sobre o que está acontecendo no banco, né? Se isso veio para ficar ou não. Achei interessante. Eu acho que o mais legal é a parte de devedores duvidosos, né? Acho que muita gente pergunta como é que o banco ganha dinheiro. E basicamente o banco empresta e cobra juros. É basicamente isso. Mas ele não empresta. Como eu disse lá atrás, não empresta ao bel prazer, ele vai ter garantias para que isso aconteça, né? Ele tem algum tipo de garantia, e você falou muito bem, o banco não quer que ninguém quebre, né? Ele quer que essas pessoas do agro prosperem para que continuem pagando juros, que é o verdadeiro negócio do banco, né? Então acho que está bem explicado aí, bem bacana a sua explicação aqui. Pessoal, para quem não conhece o trabalho do Pedrão na Casa de Análise, entre no aplicativo do AGF, tá? É bem legal, a gente fala bem mais destrinchado ainda sobre o acompanhamento de todas as empresas que a gente fala aqui no AGF, é bem bacana. Pedrão, quero agradecer demais a participação aí, Pedrão que está nas lives fechadas de quinta junto conosco, com os sócios aqui, comigo, a Lulu, o Felipe, o Jean, o Tonicão também, e é bem bacana, acho que foi bem legal, deu para explicar bastante aí sobre o que aconteceu nesses resultados especificamente do Banco do Brasil, não é isso, Pedrão? É isso aí, gente. Valeu, Pedrão. Obrigado, irmão. Até mais. Um abraço. Tchau, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o curtir, deixa o joinha, comenta se você tem Banco do Brasil na carteira, também se inscreva no canal, tá bom? Do AGF. Nós fazemos conteúdos diversos para vocês aqui todos os dias para você entender um pouco mais sobre Bolsa de Valores, como é que funciona o mecanismo e também o link na descrição para você entrar na maior comunidade de investidores aqui do Brasil, que é o AGF, tá bom? O aplicativo é sensacional, tenho certeza que você vai gostar demais. Um grande abraço para todos, valeu!